Olá, amigos. Como estão? Todos bem? Espero que sim. O assunto do momento é a glicemia. A glicemia é o termo que se refere à quantidade de glicose, mais conhecido como açúcar no sangue, que dá tantas dores de cabeça, né? O controle do açúcar no sangue. Nesse tópico iremos falar de medida da glicemia, valores de referência, glicemia baixa e glicemia alta. Nesse caso, diabetes maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, pré-diabetes entre 100 e 125 miligramas por decilitro e sem diabetes menor ou igual a 99 miligramas, que é o ideal. A glicemia é o termo que se refere à quantidade de glicose mais conhecido como açúcar no sangue. Acontece através da ingestão de alimentos que contêm carboidratos, como bolo, massas e pães. A concentração de glicose no sangue é controlada por dois hormônios: a insulina, que é a responsável pela diminuição do açúcar na corrente, e os níveis de glicose. Os valores de referência de glicose no sangue estão entre 70 e 100 miligramas por decilitro em jejum. E quando está abaixo desse valor, indica hipoglicemia, que causa sintomas como sonolência, tontura e até desmaio. Já a hiperglicemia é quando a glicemia está acima de 100 miligramas por decilitro em jejum. E pode indicar diabetes tipo 1 ou tipo 2, que se não for controlada pode provocar complicações como problemas de visão e pré-diabéticos. Como se mede a glicemia? Existem várias formas de medição. 1. Glicemia capilar. Glicemia capilar é o exame que é realizado através da picada de um dedo e depois é feita a análise da gota de sangue em uma fita conectada a um dispositivo chamado glicosímetro. 2. Glicemia de jejum. Glicemia de jejum é um exame de sangue realizado para verificar os níveis de glicose no sangue e deve ser feito após um período sem comer ou tomar bebidas, exceto água, por pelo menos 8 horas ou segundo a orientação do médico. Esse exame auxilia o clínico geral ou endocrinologista a diagnosticar diabetes. No entanto, deve ser coletada mais de uma amostra e pode ser recomendada a realização de mais exames, como a hemoglobina glicada, para o médico fechar o diagnóstico de diabetes. Hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, ou HbA1c, é um exame de sangue realizado para avaliar a quantidade de glicose ligada à hemoglobina, um componente das hemácias do sangue, e se refere ao histórico de glicemia ao longo de 120 dias, pois é esse período da vida da hemácia o tempo que ela fica exposta ao açúcar, formando a hemoglobina glicada, sendo que esse exame é o método mais utilizado para diagnosticar a diabetes. É por conta da alimentação de materiais, de alimentos como pão, biscoito recheado, queijos, né? São chamados alimentos plásticos, né? A hemoglobina se liga a esses compostos e deixando de se ligar ao oxigênio, que o objetivo da hemoglobina é carregar oxigênio através do sangue. E se ela fica bloqueada com esse tipo de alimento, pelo menos nas partes extremas do corpo, como os pés, os dedos,
não vai chegar o oxigênio. Isso causa diversos distúrbios, como amputações, uma série de problemas, né? A curva glicêmica, também conhecida como teste de tolerância à glicose, consiste em um exame de sangue em que verifica-se a glicemia em jejum e 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose pela boca. Nos 3 dias que antecedem o exame, a pessoa precisa fazer uma dieta rica em carboidratos, como pães e bolos, por exemplo, e depois ficar de jejum por 12 horas. Além disso, é importante que antes de realizar o exame, a pessoa não tenha tomado café e não tenha fumado por um período de 24 horas, pelo menos. Após ser coletada a primeira amostra, a pessoa irá ingerir a glicose e em seguida ficará em repouso para que em 2 horas colete sangue novamente. Após o exame, o resultado demora entre 2 e 3 dias para ficar pronto. Dependendo do laboratório, os valores normais devem estar abaixo de 100 mg por decilitro em jejum e 140 após a ingestão de 75 gramas de glicose. Glicemia pós-prandial. A glicemia pós-prandial é um exame para identificar os níveis de glicose no sangue entre 1 e 2 horas após uma pessoa ter feito uma refeição. Isso serve para avaliar os picos de hiperglicemia associados ao risco cardiovascular ou algum problema de liberação da insulina. Geralmente esse tipo de exame é recomendado por um clínico geral ou endocrinologista para complementar o exame de glicemia em jejum, e os valores normais devem estar abaixo de 140. Sensor de glicemia no braço. O sensor é para verificar a glicemia que é implantada no braço de uma pessoa e permite a verificação dos níveis de glicose sem necessidade de realizar picada no dedo. Esse sensor é um dispositivo redondo com uma agulha bem fina que fica introduzido na parte de trás do braço, não provoca dor e não gera desconforto, sendo bastante usado inclusive para crianças diabéticas, pois reduz o desconforto de ter que furar o dedo. Exame de glicemia. A glicemia é indicada por um clínico geral ou endocrinologista para verificar os níveis de glicose no sangue e, através disso, pode-se detectar determinadas doenças e condições como, por exemplo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, resistência à insulina, alterações na tireoide, doença do pâncreas e problemas hormonais. O controle da glicemia também pode complementar o diagnóstico da síndrome de dumping, por exemplo, que é uma condição em que ocorre a passagem de alimento rapidamente do estômago para o intestino, levando ao aparecimento da hipoglicemia e provocando sintomas como tonturas, náuseas e tremores. Quais são os valores de referência? O exame para verificar a glicemia capilar são diversos e pode variar de acordo com o laboratório e testes utilizados. Então teríamos de jejum após 2 horas das refeições e qualquer hora do dia, glicemia normal, glicemia alterada e diabetes. Os valores estão nesse quadro. Vamos a um vídeo sobre exercícios para diabetes. Se você tem diabetes e ainda não se convenceu de que precisa fazer atividade física todos os dias, ou pelo menos regularmente, hoje é dia de mudar de ideia. Mas aí você me pergunta, mas Marcele, que tipo de exercício eu posso fazer? E a resposta é o que você quiser. Por exemplo, você pode caminhar na rua 2 vezes por semana e no outro dia você vai fazer musculação na academia, ou então você vai fazer pilates. Pilates é super legal. Dá pra fazer pilates com bola ou com pequenos aparelhos no chão, ou então com aqueles grandes aparelhos. Ajuda a sua musculatura a ficar mais firme, porque você precisa fortalecer aí o músculo.
que isso ajuda muito, muito, muito a regular a sua glicose. E ainda aumenta a sua flexibilidade, que é uma coisa que normalmente está diminuída na diabetes. Então, só coisa boa, gente. Agora, se você senta e forma ali logo uma pancinha, pode não ser muito charmoso. Isso indica que você precisa emagrecer. Isso também ajuda a regular melhor a sua glicose. Então, aí você vai ter que treinar 5 dias por semana, numa intensidade muito mais forte. Não é passear pelo shopping, isso não conta. E vai ter que fazer durante mais tempo. Pelo menos 1 horinha de atividade física ali bem intensa. Faz na academia, com o seu treinador, segue todas as dicas que ele te der, ok? Pra controlar e você não ter hipoglicemia durante uma aula dessa, ok? É verdade que você pode fazer atividade física sozinho, em casa, desde que seja uma coisa mais leve. E que você consiga, pelo menos, dar assim uma transpirada, né? Também passear como se eu estivesse numa passarela e tal, também não conta como atividade física. Se você vai fazer uma caminhada, é uma caminhada de verdade, uma caminhada decente. É pra aumentar a frequência cardíaca e você transpirar um pouquinho ali, que é pra sentir que tá fazendo algum efeito. Mas tenha o cuidado de não estar sozinho. É muito perigoso você ter uma crise de hipoglicemia e de repente não tem ninguém pra te ajudar. Imagina que você tá correndo pela rua, lá achando o máximo, e você cai e tal, acaba sendo atropelado, e depois a culpa é minha. Não, não é minha, é sua. Eu falei pra você não ir sozinho, tá? Pra diminuir o risco de você ter uma crise, assim, de hipoglicemia durante a aula, o que você vai fazer é garantir que a sua refeição anterior não passou a mais de 3 horas, e você não vai fazer a aula se a sua glicemia estiver acima de 250, 300. Esse número varia um pouquinho de pessoa para pessoa, por isso pergunta ao seu médico. Agora, quando você não deve fazer atividade física? Não vai fazer se a sua glicemia estiver muito alta, nem depois de consumir bebidas alcoólicas. Mas, na verdade, você nem devia beber bebidas alcoólicas, mas eu nem vou entrar por aí. Ó, e depois de ter um episódio